Olá todo mundo, hoje então a gente vai falar sobre esse livro que é maravilhoso, que é O Quarto Fechado, da Lia Luft, né? Esse livro aqui foi o livro sorteado para ser lido em outubro. Eu li em outubro, acontece que não saiu a resenha porque eu acabei ficando resfriado e aí, enfim, né? A garganta começou a doer, a voz ficou horrível, então eu preferi realmente deixar para esse mês mesmo, que agora estou um pouco melhor, né? Então, essa resenha sair melhor, né? Então, o livro sorteado foi O Quarto Fechado, da Lia Luft, né? E o que a gente pode dizer para começar o livro é essa seguinte frase. Então, embriagava-se de música e de solidão. Quando conseguia, deteriorava-se lentamente, debatia-se. Estou caindo aos pedaços, percebi-lhe. Estou me desmanchando como coisa que cai na água e fica empapada, pesada, mole. Essa frase forte, né? Então, outra coisa também que eu gostaria de dizer é o seguinte. Pega um papel, porque esse livro vai falar sobre uma família, né? E apesar de nem todos os personagens serem tão importantes assim como o pai e a mãe, que são o centro dessa história, é interessante a gente passar por cada personagem dessa família para a gente entender como é que chegamos nesse final, né? Como é que tudo começou e como é que tudo termina, né? Então, assim, eu lembro que na escola eu era péssimo nessa matéria de árvore genealógica, porque você tem que, né, ficar ligando, todo mundo sabe o que é, né? Faz uma árvorezinha e liga a mãe, o pai, e aí tem os filhos, e aí às vezes os filhos se casam, e tem os filhos do filho, os filhos da filha. Eu era péssimo nessa matéria, né? Mas para esse livro eu tive que fazer essa árvore, né? Porque cada personagem tem sua característica, tem sua peculiaridade. Então a gente não são todos principais, não são todos importantes, mas compõem a história. Então eu precisei fazer meio que uma pequena árvore da família em si. Mas primeiro a gente vai falar sobre o livro. Basicamente o livro, né, bem básico mesmo, um livro bem curto, né, O Quarto Fechado, é sobre um casal que perdeu um filho, né? Esse pai, o pai chama Martim e a mãe chama Renata, né? Então o Martim e a Renata, eles eram casados, eles são divorciados na verdade, e eles acabam se encontrando tempo depois no velório do filho, inclusive do filho mais velho. Não é bem mais velho porque na verdade eles são gêmeos, né? É um menino e uma menina. E teve um menino mais novo, mas isso é mais pra frente que eu vou falar. Então eles se encontram no velório desse filho, né? De um dos gêmeos, né? O menino, chama Camilo, né? Nome muito bonito, né? Então eles são divorciados e se encontram nesse velório. E você imagina, o que você tem, né? Um pai e uma mãe que são divorciados e não se veem há anos. E aí, né, eles se encontram no velório do filho. Então, tipo, fica aquele... Fora o ambiente, né, aquela coisa mórbida, né, porque a morte deixa todo mundo silencioso. Então você imagina quando você é divorciado, né, você tem que ficar vendo seu ex-cônjuge ou sua ex-cônjuge, né, seu ex-esposo, sua ex-esposa, e não tem nada para falar, né, só lamentar a morte do filho e lamentar as coisas que vivia antes, né, o que poderia ter feito, o que poderia não ter feito, o que deu certo, o que deu errado. Você se culpa e você culpa o parceiro ou a parceira também, né? Então fica naquela transição, todo mundo passa por isso, né, inclusive. Então basicamente isso é essa. O casal se encontra no velório do filho, né, de um dos gêmeos, né? O seguinte, o que acontece? Vamos lá na árvore, né? Porque eu tive que anotar porque realmente a família é bem grande. Então a gente tem a mamãe, né? A mamãe, na verdade, ela é a mãe do esposo da mulher, né? Então, na verdade, ela é a avó desses gêmeos, né? Só que ela não é a avó de sangue, porque essa mamãe, assim que ela é conhecida na história, essa mamãe, ela é como mãe substituta do esposo, né? Não é a mãe verdadeira, né? A mãe verdadeira dele morreu faz muito tempo, então essa mulher acabou substituindo a mãe do Martim, que é o esposo da Renata, ou ex-esposo da Renata, né?
enfim. Então, da mamãe, essa mamãe, ela tem, na verdade, 3 filhos. O Martim, que é como se fosse filho de sangue, né, já que ela é uma mãe substituta para ele. E o Martim tem uma irmã, a Clara, e a Clara é a irmã de sangue dele, a irmã de verdade. E ela tem mais uma filha chamada Ela. A Ela não é irmã do Martim. Ela é tipo a irmã da Clara, mas não é de sangue, é de consideração, de coração, né? Então essa mamãe, né, é a mãe do Martim, né? O Martim tem uma irmã chamada Clara, irmã de sangue, e tem mais uma irmã de coração, que é a Ela. E acontece que a Ela, né, a irmã de coração do Martim, foi tipo um affair, né? Foi um amor de adolescência da época deles, né? E tal, de adolescente. Né? Adolescente não, na verdade eu acho que ele já era bem adulto nessa época, né? Mas eu não tenho exatidão da idade mesmo, mas eles já eram com certeza de 18 para cima. Ela foi tipo um amor antes da Renata, antes da esposa atual dele, a esposa verdadeira. E aí ela não foi nada mais que um caso, mas aconteceram umas coisas, né? Então a gente vai comentar sobre isso também. O Martim é casado com a Renata e eles tiveram 3 filhos, né? A Carolina, o Camilo e o anjo Rafael. O que acontece? A Carolina e o Camilo são gêmeos. O anjo Rafael foram o primeiro filho deles. Desculpa, errei. Foram o filho mais novo deles, né? A Camila e o Camilo e a Carolina são gêmeos, né? Que os tiveram primeiro. E depois eles tiveram um terceiro filho, que é o chamado Anjo Rafael na história. Anjo Rafael porque pela característica física dele, né? Cabelo enrolado, loiro, enfim, né? Olhos bonitos também, né? Ele é um menino muito bonito, né? Acontece que o Rafael sofreu, né, um acidente, né? Então acabou partindo, né? E aí sobrou então os gêmeos, a Carolina e o Camilo. E o que acontece, né? Camilo morre, né? Isso não é spoiler, isso já está na sinopse do livro, né? O filho morre, né? O único menino que sobrou da família morre, e o casal se encontra, né? O casal divorciado se encontra no velório, né? E a gente tem essas emoções negativas de se culpar e culpar o outro, né? E você não quer ver ninguém no velório, ao mesmo tempo que tá todo mundo ali te apoiando, né? Aquela coisa tipo, você não quer se socializar ao mesmo tempo, você sabe que precisa de um certo apoio, então, né? Fica aquele ambiente mórbido, né? Então, é um livro curto, é uma história que, assim, eu considerei até bem pesada, né? Pesada no sentido de tratar muito de solidão e morte e culpa. Então, assim, são coisas muito pesadas, muito negativas mesmo, né? Culpa pela morte do filho, solidão porque a Renata, ela era uma esposa que é o seguinte, ela era musicista, pianista na verdade, musicista não, pianista. Então, e ela só queria tocar piano na vida dela, sabe? Ela queria ser uma artista reconhecida. E o Martim conheceu ela num dos concertos que ela fez, né, e tal, enfim. Eles acabaram se namorando e se casando muito, eu acho até que muito depressa. Só que depois que ela casou, ela não conseguiu tocar mais. Ela engravidou e aí teve filho, né? Então, assim, acabou a carreira de artista dela. E aí ela ficou meio naquela tipo, queria tocar, mas não podia mais tocar porque tinha tinha vida de mãe, tinha vida de esposa, né? Então tinha que cuidar da casa, dos filhos, né? Só que ela entrou num processo de não aceitar ser mãe, ser esposa. Ela só queria tocar piano o resto da vida dela. Ela queria ser uma artista reconhecida. Então eu acho que ela queria até não ser mãe e não ser esposa, sabe? Ela não gostava de ser mãe, ela não gostava de ser esposa. Eu acho assim que ela também não é que ela não amava o Martim, mas assim, ela não queria largar nada da vida dela, ela não queria largar a questão de tocar piano, que ela adorava tocar piano, para poder ser mãe e esposa. Então assim, muitas das vezes no livro também você sente uma parte que ela negligencia os próprios filhos, sabe? É tipo assim, vai lá brincar, vai, né?
aí e fica aqui sozinho com ela mesma, né? Se perguntando, tipo, ai, não posso mais tocar piano, né? Por quê, né? Não posso fazer mais isso, não posso fazer mais aquilo, né? Ela só queria, basicamente, ela só queria tocar piano na vida dela, só isso, sabe? Ela pensa que, tipo, não queria mais ser esposa, não queria mais ser mãe, queria largar isso tudo. Só que, assim, não dá pra você simplesmente deixar esses tipos de coisa irem, né? Tipo, let it go, entendeu? Então, mas ela, assim, a gente sente que tem uma negligência dos filhos também, e ela também negligencia o próprio marido, né? Então tem hora que ela não é muito uma esposa, tem hora que ela é mais uma estranha naquela casa. E ela sabe disso, ela, às vezes ela se culpa, né, por tipo, que o Martin é um marido muito amoroso, ele ama ela de verdade. Ele era um cara na época, antes dela, um mulherengo. Então, tipo, ele até mesmo fala pra ela, eu já tive mulheres mais bonitas que você, no caso, seriam namorados ou casos, né? Nada sério. Então, eu já tive mais mulheres mais bonitas que você, mais apetitosas, vamos dizer assim, né? E tal, também. Mas nunca casou com nenhuma delas, nunca teve nada sério, foi só casos e casos, né? Ele disse isso pra ela, eu fiquei surpreso, né, na verdade, né? Um cara dizer pra mulher, tipo assim, já tive mulher mais bonita que você, né? Mas ao mesmo tempo ele fala, mas eu casei com você porque eu gosto de você, porque eu amo você. Então assim, eu sei que o Martin, ele é amoroso, e a Renata reconhece isso, mas ela prefere o piano, entendeu? Ela prefere o piano do que o marido, ela prefere o piano do que os filhos, ela prefere o piano do que qualquer outra coisa. E a partir do momento que ela se tornou, que ela casou e ainda logo em seguida se tornou mãe, acabou a vida artística dela. E aí, tanto que ela sente que de vez em quando ela tentava tocar o piano, mas ela não conseguia, porque é como se a mão dela tivesse enferrujado, ela já não tinha, ela não treinava mais. Então, e a gente sabe que esses instrumentos musicais você tem que treinar, não adianta, não pode simplesmente parar só porque você sabe tocar bem, né? Então ela sentia que quando ela tocava ela não conseguia mais tocar tão bem, então ela, sabe, tipo, tinha perdido tudo, já era, não dava mais, tinha perdido a manha, não conseguia mais tocar, enfim. O problema também do Martin é o seguinte, né? Era um pai bom? Nem tanto, né? Era um marido bom? Sim, era um marido muito bom, mas como pai não era essas coisas não. Ele era muito... Ele era um marido bom, também tinha seus momentos meio violentos, né? Mas como pai também eu acho que ele foi até pior ainda, né? Tanto para Carolina quanto para o Camilo. E ele amava muito o filho mais novo deles que morreu, que foi o que eles chamavam de Anjo Rafael, né? Assim como ele é descrito na história, Anjo Rafael. Mas com o Camilo e com a Carolina, nossa, ele era extremamente... Com a Carolina nem tanto, porque com a Carolina ele era muito dócil, muito amável. Mas com o Camilo, meu Deus do céu amado. Meu Deus, gente, que homem que é esse? Pelo amor de Deus. Ele era muito, tipo, violento, sabe? Ele chegava a bater no Camilo. Teve uma situação que o Camilo teve... que foi o aniversário do Camilo. E ele deu, se eu não me engano, acho que foi um pônei ou um cavalo pro Camilo. Acho que foi até um pônei mesmo pro Camilo. E pediu pro Camilo subir, né, no animal e tal, e andar um pouquinho ali no aniversário. E o menino não queria porque tinha medo. Só que o menino tinha subido no animal, tinha subido no cavalo em outra época. Mas ele não queria fazer isso no aniversário dele. E o pai forçou ele a subir no animal, porque comprou o cavalo pra ele, não sei o que, e o menino fez uma birra, porque ele não queria subir, e o pai forçou a não subir. E aí você imagina isso aquilo ali no aniversário, todo mundo assistindo. Ele acabou batendo no menino, deu uma surra no menino. E então, assim, eu fiquei, nessa hora do livro eu fiquei, tipo, chocado, porque você imagina, né? Tá ali o menino, né, aniversariando, né? E aí o pai bate na frente dos convidados e fica tipo, what? Né? Então, assim, eu fiquei muito chocado, né, com essa parte, mas também teve uns outros momentos que a gente percebe que é tratado no livro também, que realmente o Martin era violento com o Camilo, inclusive preconceituoso, porque o Camilo, ele tinha uma relação muito boa com a irmã dele, né? Uma coisa que a gente raramente vê isso hoje em dia. Mas como eles eram gêmeos, né, então eles tinham aquela coisa da ligação de gêmeos, que nem todos os gêmeos têm, mas tinha aquela ligação de gêmeos, né? Então, Carolina e Camilo, eles eram muito próximos, principalmente, mesmo na época quando o Anjo Rafael era vivo, né?
Então, eles eram muito próximos, eles eram muito ligados, eles faziam tudo juntos, tudo junto. Assim, Carolina e Camilo faziam tudo juntos. E o pai não gostava muito, porque às vezes o Camilo brincava com a Carolina, e para ele, naquela época, né, aqueles pais que acham que tem coisa que é de menina e tem coisa que é de menino, brincadeira de menina, brincadeira de menino. Então ele não gostava muito que o Camilo ficasse muito com a Carolina por causa disso. Então acontece que tem uma hora, por exemplo, que o cabelo do Camilo cresce, né? E tal. E aí eles ficam irreconhecíveis, né? Porque eles são gêmeos. Então, assim, a Carolina tem um cabelo longo, né? E o Camilo também, com o tempo, o cabelo dele vai crescendo com a idade e tal. O que o pai faz? Corta o cabelo do menino. Porque às vezes eles brincavam do tipo de se parecer um com o outro e tal, né? É uma brincadeira, né, inofensiva. O pai corta o cabelo do menino assim na marra, entendeu? Deixa o cabelo dele curto, né? Então, assim, eu achei isso, na verdade, uma agressão, né? Porque, apesar de ser pai, né, ele cortou o cabelo do menino contra a vontade dele, só porque eles brincavam com essa coisa de gêmeos, de se parecer, de fingir que um era o outro, né? E também porque o pai tem uma parte que ele fala que o menino, por ter cabelo grande, parecia uma menina, entendeu? Que parecia um viadinho, uma mocinha, né? Como ele mesmo disse. Então, aqueles pais da época de antigamente, né? Então, assim, quando ele disse isso, eu fiquei muito chocado, porque até então eu achei que ele era só violento, mas aí violento e preconceituoso é bem pior do que a gente imagina. Então, eu fiquei realmente muito chocado com essa parte. Ele se mostrou preconceituoso em várias situaçõezinhas, sabe? Que ele ficava falando que o menino brincava muito com a irmã, parecia uma mocinha, ele parecia uma mocinha, que, sabe, que coisas que a Carolina fazia que eram de menina e que o Camilo fazia junto com a irmã, porque, enfim, eles eram irmãos, né? Então eles se gostavam muito, mas que ele não podia fazer porque era coisa de menina e tal. E uma observação, gente, o Camilo não era gay não, tá? Mas é porque o pai dele parece que já colocava isso, tipo, se ele brincar disso, se ele fizer isso, se o cabelo dele ficar grande, né, já vai parecer uma moça, vai parecer. Então, assim, as palavras que ele usa são palavras chulas, né, palavras antigas pra falar que o menino parecia um homossexual, parecia gay, por causa de uma coisa ou outra que não tem nada a ver. Então, assim, é um livro que é bem pesado, né? Trata muito, o tema central, na verdade, nesse livro é morte, né? Mas aí com morte a gente tem aqueles outros sentimentos que vêm junto, né? Solidão, culpa, sabe? Decepção, né? Porque você largou uma vida, ou pelo menos você mudou de vida e não está satisfeito com a sua vida, mas não pode fazer mais nada agora, né? Naquela sensação de comodismo. A Renata entrou nessa sensação de comodismo, né? Apesar dela negligenciar o esposo e os filhos. Então, se vocês escutarem uma sirene aí, é uma ambulância passando. Mas, enfim. Então, assim, é um livro que eu achei muito pesado. Ai, meu Deus, essa ambulância vai passar. Enfim, é um livro que eu achei que é muito pesado. Eu não achei que seria tão pesado. Foi o primeiro livro sorteado, né, no mês de outubro. É um livro que eu achei muito pesado. Eu não achei que seria tão pesado assim. Eu fiquei até chocado. É um livro bem curto. Eu fiquei chocado com a quantidade de coisas nessa história. Tem muita coisa nessa história, sabe? Então, assim, realmente uma coisa que não é para qualquer um. É uma coisa que você tem que ter firmeza, você tem que ter razão, você tem que ter estômago. Porque tratar de morte nem sempre é tão fácil assim nos livros, né? Principalmente quando envolve uma família, né? E aí você se pergunta por que o quarto fechado, né? Por quê? O que tem a ver o quarto, né? O menino ficou no quarto? Não, né? O caixão estava ali na sala, porque todo mundo tem que visitar, né? Então não tem nada a ver. Não vou falar por que do quarto fechado, claro que não, porque senão seria spoiler, né? Então, mas enfim, tem um mistériozinho no quarto fechado aí, tem um quarto aí, tem uma pessoa no quarto que eu posso dizer, tem uma pessoa nesse quarto e por isso que esse quarto
fica fechado e ninguém vai lá, né? Tem um mistério ainda nesse quarto. Isso que eu acho interessante. Além de falar da morte do Camilo, né? E de todas essas questões da família, né? E com o passar do tempo você meio que vai e volta toda hora na história dessa família, né? Porque você precisa saber o antes e depois para chegar ali naquela morte, né? E tal. Então, assim, é uma coisa bem interessante, né? Tem um mistério ainda pra gente verificar, né? Confesso que quando eu li o título Quarto Fechado eu não levei muito em conta, achei que ia ser uma historinha... achei assim, que ia ser um drama, mas não ia ser tipo... né? Oh, que drama, né? Achei que ia ser um drama mais familiar, mas que não fosse tão bem discorrido. Mas que bom que eu quebrei a minha cara, né? Porque, gente, esse livro aqui, maravilhoso, maravilhoso. Só peço que leiam esse livro. Ele é curto, você vai ler tipo numa tarde, sabe? Apesar de eu ter demorado uns 2 ou 3 dias, mas que eu acho que eu nunca acho que leio um livro em um dia. Eu gosto de absorver bem as leituras, mas leiam Quarto Fechado da Lia Luft, né? Faz tempo que eu não leio um nacional, né? Na verdade acho que eu quase não leio um nacional, eu devo ter lido 3 na minha vida toda, né? Mas enfim, leiam, que eu recomendo muito. É o primeiro da autora que eu leio e eu gostei bastante, e futuramente pretendo procurar outras obras dela também, né? E é isso aí. E para quem quiser, fica aí, porque essa segunda parte da resenha vai ser com spoiler, ok? Então, para quem não quer saber o spoiler, a gente se vê na próxima resenha. E para quem quer saber o final dessa história, continue. Bom, eu falei que o casal tinha o Anjo Rafael, né, que era o menino mais novo, né, que era o filho mais novo. Como é que o Anjo Rafael, né, caiu? Né? Como é que ele morreu, na verdade? Ele caiu da escada. Eu acho que é uma morte bem trágica, né? Então, assim, a mãe, a Renata, tinha pedido para os gêmeos cuidarem do menino, né? Então tava lá a Carolina, o Camilo e o Rafael. E eles estavam dando a mão pro menino. Acontece que, de repente, eles, se eu não me engano, o Camilo soltou a mão do menino, o menino caiu da escada e morreu. Bateu a cabeça e morreu. Nessa cena eu fiquei muito chocado, porque eu fiquei assim, gente, meu Deus do céu, gente, meu Deus do céu, o que é isso? Nossa, nem George Martin poderia escrever uma cena dessa, pelo amor de Deus do céu. Fiquei chocado com a morte desse filho, né? E Camilo, né? Camilo, como é que Camilo morreu? Lembra o que eu falei sobre ele e o aniversário montado no cavalo? Pois é. O Camilo, o pai dele, Martim, tinha fazenda, né, e tal. E o pai dele levava ele pra lá, né? Porque ir na fazenda, né, mexer com os animais é uma coisa de homem, né? Isso que o Martim colocava na cabeça dele. Então, quanto mais coisas de homem que ele colocava no Camilo, menos chance ele tinha de ser gay ou... menos chance ele tinha de ser gay ou alguma coisa assim. E o Camilo odiava ir na fazenda, ele odiava a fazenda, né? Então ele era forçado pelo pai. Então, numa dessas, ele foi na fazenda, ele nunca tinha subido num cavalo, ele subiu no cavalo, cavalgou muito bem por uma primeira vez, só que, né, foi indo, rápido demais, caiu no cavalo, morreu. E aí você imagina o susto que foi para a família quando soube que Camilo caiu do cavalo e morreu na mesma hora. Não deu nem tempo de levar ele para lugar nenhum, ele morreu na mesma hora. Então, e a mãe dele ficou assim, como é que Camilo morreu caindo do cavalo se o Camilo não sabe andar de cavalo, o Camilo nem sabe subir no cavalo, né? Então, e ele subiu sozinho, tipo, ninguém nem estava vendo. E eu fiquei muito chocado com essa parte, porque eu fiquei assim, gente, que menino arteiro esse Camilo.
Camilo, no início do livro, ele parece um menino calmo, tranquilo, um filho que todo mundo quer, mas ao mesmo tempo, depois você descobre que é o filho que ninguém queria ter. Foi nesse sentido. Então, foi uma coisa que eu fiquei muito chocado, ele ter caído do cavalo e morrido, porque foi tipo você anunciar uma morte muito trágica, ao mesmo tempo, tipo, a pessoa foi atropelada, morreu, acabou. E você não dá tempo de digerir isso. E tipo, ele não sabia andar de cavalo, né, mas começou a andar ali muito bem, de repente o cavalo, né, parou e ele acabou caindo. Então, a mãe dele então ficou mais assustada ainda porque ele não sabia andar de cavalo e ela nem sabia. Ela estava totalmente lá no mundinho dela, lá triste, porque novamente não podia mais tocar piano, não conseguia mais. Ela passou o livro dela todo assim, ela, sabe, morta ali, né, se lamentando que não pode mais tocar piano, que a vida artística dela acabou, não vai ser mais reconhecida, né, na música como ela sempre sonhou e tal. Então eu achei essa morte tão trágica quanto do Rafael que caiu da escada. E pois é, e a questão do quarto fechado. Vocês se lembram que eu falei da ela, a irmã de coração do Martim e da Clara? A Clara era a irmã de sangue do Martim. A ela era de consideração, né? Porque a ela e a Clara, o Martim, eram filhos dessa mamãe, que era a mãe substituta do Martim, que era como se fosse uma mãezona para ele. Só que a Clara era a filha mesmo dessa mamãe, né? O Martim a ela, não. Então, só que aí o Martim, antes de se casar com a Renata, ele teve um casinho com ela, né? Eles se gostavam e tal, não sei o quê. E acontece que a mamãe, né, como é chamada a mulher, né, na história, ela meio que percebeu isso e tentou afastar eles. Então ela meio que fez com que o Martim procurasse uma outra mulher para ele, né? Só que antes disso, o que acontece? O Martim se encontrava com ela escondido. Então teve uma noite que eles combinaram de se encontrar na cerca da fazenda e tal. Acho que a cerca era muito alta, né? E ela subiu nessa cerca e ela acabou caindo da cerca, né? Ela caiu e bateu com a coluna no chão. O que aconteceu? Ficou acamada, né? Enfim. Então, acabou a vida dela. Acabou, né? Não andava mais, então ela acabou ficando num quarto da casa. Esse quarto fechado é justamente onde a ela fica, né? Só que assim, ela ficava num quarto, não podia andar, não podia se mexer. Às vezes quem cuidava dela era a mamãe e a Clara, que ficavam virando ela para um lado, virando ela por outro, né? Para poder ela não criar escadas, né? E tal. Trocava os lençóis da cama, trocava ela, dava comida para ela depois desse acidente e tal. O Martim também se sentiu muito culpado também por causa disso, porque eles se gostavam de verdade. E apesar de eles serem irmãos não de sangue, eu não sei se isso é um incesto, na verdade. Eu não considero muito, porque assim, você ser criado como irmão é uma coisa, mas você ser irmão da pessoa é outra. Você ter o sangue é uma coisa, mas você só ser criado junto com a pessoa não é nada demais, entendeu? Mas tem gente que pode discordar, tem gente que pode falar assim, não, pode ser um incesto, né? Porque eles, mesmo eles sendo criados juntos, eles são considerados irmãos, então, né? Mas eles não tiveram relação nenhuma, entendeu? Era só amor mesmo, só tipo, sei lá, beijo, abraço, no máximo, nada além disso. Então, assim, o Martim também se sente muito culpado, a ela, né, ficou nesse quarto, porque não podia andar nem nada, então ficou praticamente uma defunta, né, uma defunta no quarto, enfim, gritava, chorava, enfim, né, trágico. E interessante. Também tem umas frases que eu separei, que eu achei muito importante nesse livro. Por mais que fisicamente ficassem parecidos em alguma coisa, em algum lugar, erguisse um muro, e cada vez essa pequena imperfeição angustiava mais. Ele nunca amou ninguém além de mim, pensava Carolina.
Ela falou isso quando o Camilo morreu. E realmente, eles amavam um ao outro. Era uma coisa de irmão muito forte, né? Ligação de gêmeos é uma coisa muito mais forte. Mamãe conduzia outra condenada que já começara a morrer. Sobrevivente, ela se contagiaria aos poucos daquela noite. Os membros, o corpo, a alma de Carolina morriam devagar, e nada havia a se fazer. Então, Carolina, depois que Camilo morreu, ela sentia-se como se fosse uma morta-viva, né? Ela começou a sentir que ela não estava mais ali, né? Que quando Camilo era vivo, né? Ela e Camilo, entendeu? Então, assim, depois que Camilo morreu, não tinha mais nada para ela. E fora que o irmão mais novo morreu muito tempo, muitos anos antes, né? Eu traí a mim mesma quando abandonei a música para ser infeliz no amor. Mas o que é traição? A Renata fala essa frase porque ela fala que abandonou a música para ser infeliz no amor, ou seja, é como se você trocasse uma coisa duvidosa por uma coisa pior ainda, entendeu? Então, assim, depois que ela largou a música, ela só veio a ladeira abaixo, só tristeza. E também eu acho que essa frase agora que eu vou falar, eu acho que resume o livro inteiro. Todo mundo nesta casa tem mania de cair. Essa frase tem muito a ver, né? O Rafael morreu caindo da escada. O Camilo morreu caindo do cavalo. E a ela, que era o amor antigo do Martim, ficou paraplégica, ou tetraplégica, acho que é paraplégica. Ela caiu da cerca, então ficou de cama, né? Não andou mais. Então, tipo assim, as três pessoas, né, caíram, né? Tiveram acidentes onde elas caíram de algum lugar. Então, realmente tem uma conexão aí. Então você pode perceber que essa família tem um histórico bem difícil, bem mórbido, bem triste mesmo. Essa história é muito pesada, então realmente tem que ter estômago para ler, mas ao mesmo tempo é uma história muito boa. Adorei esse livro, até favorito dele no Scooby. Então, é isso aí, gente. Eu recomendo muito que leiam novamente. O Quarto Fechado, que é maravilhoso, e quando o nacional é maravilhoso, a gente tem que exaltar este livro para a população, né? Então, leiam O Quarto Fechado da Lia Luft, né? E aí a gente se encontra, então, na próxima resenha do canal e até lá!